ó, por exemplo, você estava perguntando que não conseguiu fazer a questão do brilhante. Ó, então aqui, por exemplo, é o que eu falei, a gente vai trabalhar a estatística na aula de hoje. Então, por exemplo, teve gente aqui que gastou 18,9, 12,4, 18,2, 17,3. Aí teve gente que gastou bem menos, né? Então vem uma coisa também que a gente pergunta, né? Será que a gente deve manter nos resultados esse 9,9, né? Esse daí é o teste G. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar as massas que vocês pesaram nessa coluna, né? 0,494. Não, é sem o zero, que já fica em miligramas, né? Então, aqui são as massas que vocês pesaram para mim. Uh, 505, 502. Aqui eu estou colocando os volumes, tá vendo? 18,9, 12,4, 18,2, 17,3, 9,9. Então, vocês lembram da estequiometria da reação? Vocês lembram que 5 permanganato reage com 2 águas oxigenadas, né? Vocês lembram da estequiometria da reação? Você tinha assim que a reação completa era 6H+, que reage com 5 permanganato, mais 2 águas oxigenadas, para dar 2 manganês 2+, mais... desculpa, é o contrário, né? 2 permanganato, reage com 5 água oxigenada, para dar 2 manganês 2+, mais 5 oxigênios. E 5 águas. Então, você lembra que toda vez que você faz uma titulação direta, você vai colocar que o número de mols do titulante é igual ao número de mols do analito. Nesse caso, o nosso titulante é o permanganato de potássio e o nosso analito é a água oxigenada. Tá vendo? Então, você vai imaginar o seguinte, você vai colocar os coeficientes trocados, né? Então, o 5 vai ficar do lado do permanganato e o 2 vai ficar do lado da água oxigenada. Se você passar esse 2 para cá, você vai ter que 5 meios, que é igual a 2,5. Número de mols do permanganato de potássio é igual ao número de mols da água oxigenada, certo? Então, você quer saber o número de mols da água oxigenada, que tem nessa massa que você pesou de Vanish White. Então, ó, você só vai fazer 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Vezes o volume que você gastou de permanganato, vezes a concentração do permanganato, né? A concentração do permanganato, a gente viu que é esse valor aqui, né? Então, peraí, eu vou dar um ESC aqui. Então, a concentração do permanganato, a gente padronizou o permanganato e viu que a concentração dele era 0,028973 mol por litro. Então, a concentração do permanganato de potássio, que é o meu titulante, vai ficar nessa cédula aqui. Aí eu vou vir aqui e vou dar igual. Opa! Vou vir aqui, ó. Então, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Então, agora, para eu calcular o número de mols de água oxigenada que tinha no meu alvejante, é só fazer 2,5 vezes a concentração do meu permanganato,
Aqui eu vou apertar F4 para fixar essa célula, porque todo mundo na classe usou o mesmo permanganato. Então, obviamente, cada grupo vai ter pesado uma massa diferente e vai ter usado um volume diferente de permanganato, né? Então, vai ser a concentração vezes o volume. Isso daqui me dá o número de mols de água oxigenada que tem o número de mols de água oxigenada que tem na massa que vocês pesaram do Vanish White. Tá? Não se esqueça que isso daqui, ó, vai ser milimol, porque você multiplicou, porque você usou o volume ml. Né? Então, muito bem. Aí agora, para transformar isso daqui em massa, a massa vai ser em miligramas. Se eu estou usando milimol, minha massa vai ser em miligramas. Né? Você lembra que número de mols é igual massa dividido por massa molecular. Então eu vou dizer para vocês que meu número de mols é massa dividido por massa molecular. Então eu posso dizer que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molecular. Né? Então a massa do percarbonato, lembra do percarbonato? Então eu vou colocar aqui que a massa molecular do percarbonato é isso aqui. Você lembra que o percarbonato era carbonato de sódio, 1,5 água oxigenadas. Né? Você imagina que imagina que a água oxigenada ela é um líquido. Só que se tiver tipo água oxigenada a 100%, ela explode. Então, o único jeito de eu ter a água oxigenada na forma sólida, eu reagir ela com carbonato. Aí você imagina que cada duas moléculas de carbonato vão abraçar 3 moléculas de água oxigenada. Né? Mas então, por isso que você representa o percarbonato, né, como carbonato mais 1,5 água oxigenada. Então, para eu transformar isso aqui em massa, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pela massa molecular e vou dividir por 1,5, né? Porque, afinal de contas, cada 1 mol de percarbonato tem 1,5 mol de água oxigenada. Nesse momento, eu determino a massa de percarbonato no meu alvejante, né? Detalhe, eu tenho que apertar aqui F4 para fixar a célula. Né? Então, é só eu arrastar e eu tenho a massa que cada grupo determinou de percarbonato no Vanish White. Então, depois, para eu calcular a porcentagem de percarbonato que tem no Vanish White, é só eu fazer a massa que eu achei vezes 100 dividido pela massa que eu titulei. Então, aqui estão as porcentagens de percarbonato que eu acho que tem no Vanish White. Né? Aí, hoje, por exemplo, a gente vai ver um teste que chama o teste G, que é para dizer se a gente mantém nos resultados certos valores. Então, por exemplo, você imagina que esse valor aqui vai diferir demais da média, tá vendo? Eu tenho um 14, teve 3 aqui que achou perto de 25, 28%, e teve 2 que achou 14, 19%. Então, eu posso pensar assim, será que esse valor aqui, de 14,95, eu devo considerar nos meus resultados? Eu assumo que ele foi um erro. Para você fazer isso daí, aí aqui é a planilhinha que eu mandei para vocês, 22/4. Para você fazer isso daí, você tem que usar o teste G. Né? O teste G, basicamente, é esse daqui. Você vai comparar o valor de G calculado com o valor de G tabelado. Se o valor de G calculado for maior que o valor de G tabelado, você descarta o valor. Né? Então, até antes de eu falar... Então, aqui a gente tem os resultados na nossa tabelinha. Né? Então, a questão é...
foi o último grupo aqui. Todo mundo colocou as iniciais, só que eu acho que a Nayara ficou sozinha esse dia. Então, será que eu devo, quando eu for fazer a média dos meus resultados, será que eu devo descartar o resultado da Nayara? Então, eu vou fazer o teste G para saber se eu preciso ou não descartar esse resultado. O teste G diz quando que eu devo ou não excluir um valor. Né? A gente já pode até abrir na aula, já que vocês me perguntaram, com o teste G. Né? Então, antes da gente ver se a gente exclui ou não o valor da Nayara, a gente vai resolver esse exercício aqui do livro. Né? Esse é um exemplo. Olha aqui, estudantes dissolveram zinco a partir de um prego galvanizado e mediram a perda de massa desse prego para calcular qual o seu conteúdo de zinco. A seguir, apresentam-se 12 resultados obtidos. Então, tem 10.2, então tem 10.2, 10.8, 11,6, 9,9, 9,4, 7,8, 10, 9.2, 11,3, 9,5, 10,6 e 11,6. Então, aqui estão os valores, né? Se eu quiser, então, aqui eu posso até numerar, né? Então, eu vou falar que é esse mais um. Caramba, eu tenho aqui os 12 valores que os alunos obtiveram. Até se eu quiser saber quantos números tem numa planilha do Excel, vocês sabem como é que você faz isso para descobrir quantos números... É claro, né? Aqui eu coloquei, eu já contei, tem 12 valores. Vocês sabem como que vocês contam o número de números no Excel? Você vem aqui e usa a funçãozinha ponto num. É contar o número de números, né? Então eu circulo aqui. É que nesse caso é fácil, né? Eu ver que tem 12, mas às vezes você trabalha com planilhas enormes no Excel, aí às vezes até fica difícil você saber quantos números tem numa determinada linha ou coluna. Então, para você não se perder, é só você usar a função continue, ok? Aí vem a pergunta. O valor de 7,8 parece ser discrepante dos outros valores encontrados. Um dado que se apresenta afastado dos demais valores obtidos é chamado de valor disperso ou discrepante. O valor de 7,8 deve ser rejeitado antes de se calcular a média dos demais dados, ou a 7,8 deve ser mantido. Então, a gente vai usar o teste G. Eu vou colocar o valor questionável menos a média dividido pelo desvio padrão e vou achar o valor de G calculado. Muito bem, vocês sabem calcular a média e desvio padrão com o Excel? Vocês sabem fazer isso? No Excel eu não sei, prof. Não? Muito bem. Então, se a gente chegar mais aqui acima, a gente tem um exercíciozinho que ele fala: suponha que são efetuadas 4 medidas, 821, 783, 834 e 855. Calcule a média aritmética, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, aqui ele está mostrando como calcula a média, né? Você vai somar os 4 valores e dividir por 4. O desvio padrão é a média menos cada um dos valores, feito a raiz elevada ao quadrado. Você soma isso tudo aqui, divide por n menos 1. Então, você tem 4 medidas, né? Vai ser 4 menos 1, 3. Certo? E depois você tira a raiz quadrada. Você imagina que você tem que elevar ao quadrado para quê? Para tirar os valores negativos, né? Se eu não tirar a raiz quadrada, esse daqui é a variância, né? Você tem o desvio padrão, que é isso daqui, a raiz quadrada. A variância é só isso daqui sem a raiz quadrada, né?
Então, você imagina que, por exemplo, pô, eu tô lá no laboratório, aí eu resolvo calcular o desvio padrão dos resultados de vocês. A média é fácil, né? Eu sempre calculo a média dos resultados de vocês para expressar, para fazer os cálculos, né? Então, por exemplo, quando eu faço esses cálculos no quadro negro, eu pego a média, eu tiro a média da turma e faço o cálculo considerando a média da turma. Para eu calcular uma média, é super simples, é só eu somar os 4 valores e dividir por 4. Né? Então, por exemplo, eu tenho 821, os valores que eu tenho, 821, 783, 834 e 855. Então, se eu for calcular a média, é fácil. É só eu somar esses 4 valores. E dividir pelo número de observações, que é 4. Eu também poderia usar uma função do Excel, que é a média. Eu venho aqui, escrevo no Excel média, seleciono os valores que eu quero tirar a média e clico em Enter. É bem mais fácil você calcular a média usando essa função. Agora, se eu fosse calcular o desvio padrão usando essa fórmula aqui, imagina o trabalhão que não ia dar. Então, você imagina que você pode calcular o desvio padrão no Excel usando a função desvipad, né, que é o desvio padrão. Então, eu só seleciono os valores que eu quero calcular o desvio padrão e vou lá. 30.269, o livro arredondou para 3.3. E você tem o desvio padrão relativo, né? Você vai ver isso muito quando nos artigos, né? Tudo em inglês, eles colocam Relative Standard Deviation. É o desvio padrão relativo. E o pessoal do Inmetro também chama de CV, coeficiente de variação. Então, você imagina que desvio padrão relativo e CV é a mesma coisa. Para eu calcular o desvio padrão relativo, né, ou coeficiente de variação, é só eu pegar o meu desvio padrão, dividir pela média e multiplicar tudo por 100. E vou lá, eu tenho o desvio padrão relativo, que é 3,7. Então aqui são 3 operações super simples, né, de estatística, né, calcular a média, o desvio padrão relativo. São 3 cálculos super simples de serem feitos, né, mas é que eu falei, dependendo do número de medidas que você tem, fica meio difícil você calcular no braço o desvio padrão. Né? Você imagina que, por exemplo, ali naquele exercício, eu tenho 12 valores. Então você imagina eu pegar os 12 valores, subtrair da média, levar ao quadrado, somar tudo e depois tirar a raiz quadrada. Vocês imaginam eu fazendo esse exercício aqui, então, no quadro negro. Né? Então, basicamente, eu só quis mostrar para vocês como calcular a média, o desvio padrão relativo. Então, agora, a gente volta aqui para esse exercício, onde a gente tem 12 valores obtidos pelos alunos para a determinação da massa de zinco num prego. Né? Bem, na verdade está o seu conteúdo em zinco, então isso daqui tudo deve... tá aqui em porcentagens, né? Isso daqui é a porcentagem de zinco que eles estimam que o prego tem. Aí, essa turma aqui, esse grupo de alunos teve um valor totalmente discrepante do resto da turma. Aí vem a questão, será que esse valor deve ser mantido ou descartado? Tá? Essa é a questão. Você tem 12 valores totalmente discrepantes. Você tem 12 valores, um desses valores é bem discrepante dos demais. Esse valor deve ser mantido ou não? Aí você usa o teste G. Para usar o teste G, você usa essa formulinha aqui, ó. O valor questionável menos a média dividido pelo desvio padrão. Então é o que eu falei, imagina se eu estou resolvendo isso daqui no quadro, né, na sala de aula, e tá, vamos calcular o desvio padrão então desses 12 valores. Imagina um trabalhão, né? Eu ia ter que calcular a média, subtrair todos esses valores da média, né? Pegar cada uma dessas diferenças, elevar ao quadrado e depois dividir por n-1, né? Só para vocês terem uma ideia de como funciona, né?
Eu posso calcular aqui a média desses valores. É só eu escrever aqui média. Então, aqui é a média dos valores. Então, se eu fosse calcular no braço o desvio padrão, eu ia ter que pegar a média, subtrair da média cada um desses valores. Aí vem a pergunta, por que tem que ser elevado ao quadrado? Já vou mostrar para vocês. Se eu não elevar ao quadrado, olha o que vai acontecer quando eu somar isso tudo. Não deu certo aqui porque eu não fixei a célula, né? Então, por exemplo, eu tenho que apertar o F4 para... Ah, não. F4. Tá. Vou colocar aqui o F4, que aí eu fixo essa célula. Então, eu venho aqui, eu arrasto. Vai dar um valor próximo de zero, né? Porque você imagina que a parte positiva cancela a parte negativa das diferenças, né? Então, eu vou ter que fazer cada um desses valores menos a média elevado ao quadrado. Aí, para eu calcular o desvio padrão, eu vou fazer a soma desses erros, né? Dividido por n-1 e tirar a raiz quadrada, né? Então, você imagina que se eu for calcular o desvio padrão dessa forma, eu vou ter que fazer a raiz quadrada dessa somatória aqui, dividido por n-1, né? Então, são 12 menos 1, vão ser 11. Aí eu calculei aqui meu desvio padrão como 1,11. Eu poderia obter o desvio padrão direto, usando a função do Excel, desvpad dos meus valores. Tá vendo? Bem mais simples. Tá? Então lembra que para obter o desvio padrão, você usa essa função do Excel, desvpad. Para você usar a média, é só escrever média. Tá? Então agora a gente vai fazer o teste G. Então, para eu fazer o teste G, eu vou usar essa formulinha aqui. Então, eu vou calcular, então eu tenho o valor de G calculado. Então, eu vou fazer isso daqui, o valor em questão, que é esse daqui, menos a média dos meus resultados, que é isso daqui. Opa, só esse aqui. Dividido pelo desvio padrão. Esse daqui seria em módulo, né? Então, em módulo não vai ter valor negativo. Então, você imagina que eu achei um valor de 2,11 e o meu G tabelado para 12 menos 1, 11, né? Para 11 graus de liberdade é de 2,234. Então, você imagina que o teu valor calculado é menor que o valor tabelado. Então, você imagina que esse valor deve ser retido nos dados. Certo? Então, você imagina que esse valor ele tem que ser retido nos dados, já que o G calculado é menor do que o tabelado. Tá? Então, você deve manter. A gente pode fazer esse cálculo também para os nossos exercícios da aula do permanganato. Né? Então, é o que eu falei, a gente tem um valor aqui que é meio discrepante dos demais. Eu posso ver, então, se eu devo manter esse valor junto dos resultados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média, né? Só para quem não está lembrado, a gente pesou essas massas aqui de Vanish White, colocou no Erlenmeyer com ácido sulfúrico diluído, né?
porque a titulação com permanganato ela só funciona em meio ácido, né? E também porque o Vanish White ele é água oxigenada com carbonato. Então tinha que neutralizar esse carbonato e ainda ficar com excesso de ácido para fazer a reação com o permanganato funcionar. Aí eu titulei, né, o meu Vanish White, meu alvejante, com esse volume aqui de permanganato, cuja concentração era essa daqui. Né? Aí, através disso daqui, a gente determinou a porcentagem de percarbonato no Vanish White. Né? Então, eu posso calcular a média dos meus resultados igual média. E aqui, SVPAD. Então, vamos ver se a gente deve manter esse valor ou não. A gente vai pegar o valor suspeito. Primeiro você dá igual, para o Excel entender que é uma conta, você tem que dar igual. Então, você vai pegar o valor suspeito, subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. Aí você vai achar 1,4. Vamos ver o que o teste G te fala. Então, a gente tinha, deixa eu ver, quantas observações foram feitas na nossa aula. Se for difícil para mim contar, eu vou escrever conte num, conte o número de números. Foram feitas 5 observações, né? Então, para n-1, opa, cadê você? Então, para 4 observações, você vai achar um valor de 1,46. Você vai achar um valor de 1,46. Então você vê que ficou bem próximo mesmo, né? Ele fala aqui por um valor de 1,46. Se fosse maior que 1,46, eu tinha que descartar o resultado. Eu achei 1,4. Então ficou bem perto de ser descartado esse resultado. Mas ele deve ser mantido, né? Então, quando eu for calcular a média dos meus resultados, eu vou manter esse valor. Aí eu vou ter aqui que a média vai ser em torno de 23%. Eu vou dizer que tem em torno de 23% de percarbonato no meu Vanish White. Ok? Muito bem. Muito bem. Então, essa daqui, ó, eu já estou salvando os resultados de vocês, que é Vanish White. Certo? Certo, pessoal? Entenderam como é que funciona o teste G? Então, basicamente, eu queria falar para vocês hoje das estatísticas, né? Então, voltando aqui pro nosso comecinho, né? A gente tem uma série de cálculos estatísticos para fazer. Então, assim, qual que é um princípio que é muito importante que vocês tenham nesse curso? A diferença entre exatidão e precisão, né? Que também eles chamam de acurácia, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, você tem um atirador que está atirando no alvo. Todas as balas dele acertaram o mesmo lugar, que é o centro do alvo. Né? Então, a gente pode dizer que ele é exato e preciso. Aqui, ele acertou todas as balas no mesmo lugar,
mas ele acertou fora do alvo, né? Então a gente vai falar que ele é inexato, mas é preciso. Você imagina que a precisão é quando a precisão é quando o desvio padrão é pequeno, né? E a exatidão, né? E a precisão é aonde você é o quão perto do resultado desejado você fica, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Que ele é um atirador que é exato e preciso. Aqui a gente tem um atirador que é inexato, mas é preciso. Aqui a gente tem um atirador que é exato, mas ele é impreciso, porque ele acertou bem espalhados os tiros. E aqui a gente tem um atirador que, além de inexato, ele é impreciso, né? Então, ó, o primeiro exemplo que eu trago para vocês, vocês imaginam que é uma tabelinha com os resultados de titulação. Lembra quando a gente fez titulação ácido-base? Então, assim, você imagina que você está titulando exatamente 10 ml de uma solução de hidróxido de sódio, né, 0,1 mol por litro, com uma solução que é exatamente 0,1 mol por litro de ácido clorídrico, né? Então, pelos princípios que você tem de química, você sabe que o volume que deverá ser usado nessa titulação é de 10 ml. Aqui estão os valores que os alunos acharam, tá vendo? 10. O aluno 1 achou 10,08, 10,11, 10,9. O aluno B, ele achou 9,88, 10,14, 10,2, 9,8, 10,21. O aluno C achou esses valores aqui e o aluno D achou esses valores aqui. Ok? Então, se você for fazer um gráfico desses dados aqui, você vai observar isso daqui. Esse daqui, então, você imagina que o valor correto é 10 ml. Os valores do aluno A ficaram aqui, ficaram acima do valor correto. O aluno B, os valores dele ficaram espalhados, né? Tanto abaixo quanto acima do valor esperado. O do aluno C foi a mesma coisa. Eles ficaram espalhados também, né? Só que ele teve mais resultados que deram um valor menor do que o esperado, do que resultados que deram um valor maior que o esperado. E o aluno D, ele ficou com todos os valores dele aqui, ó, distribuídos perto do valor correto, que era 10. Então a gente pode falar que o aluno A e o aluno D, eles são bem precisos, porque a média dos resultados deles ficou bem próxima, a média dos resultados deles ficaram bem próximas, do valor esperado, né? Só que você pode observar que você tem aquela que é biased e unbiased, né? Que é aquele negócio, os valores são tendenciados ou não. Então, por exemplo, você imagina que tem métodos que te dão sempre um valor maior do que o verdadeiro. Por exemplo, você está determinando a porcentagem de etanol numa cachaça, né, por espectrofotometria. Às vezes você avalia os teus resultados, né, e você vê que todas as concentrações que você determinou são, na verdade, maiores do que a concentração que tinha mesmo de etanol nas cachaças. Então, você diz que o teu método ele é tendencionado, né? Ele é tendencionado a dar um valor sempre maior do que o verdadeiro. Se o teu método dá sempre um valor menor do que o verdadeiro, né? Por exemplo, eu faço análise das cachaças por colorimetria, e depois eu percebo que todas as concentrações que eu determinei são menores do que as concentrações que tinham de etanol nas cachaças, né? Então, também é um método tendencioso, ele vai dar sempre menos do que o esperado, né? Um jeito de você avaliar
os resultados, né, sejam seus ou dos seus alunos, é esse daqui, através da média. E o desvio padrão, às vezes, é meio difícil você ler, mas se você utilizar o desvio padrão relativo, fica mais fácil de você ler, né? Então, por exemplo, você tem a média aqui. Então, aqui, ó, você sabe que o valor de referência é 10. Então, ó, poderia avaliar esses resultados aqui, ó, através da média. Então, eu venho aqui, média. Vou calcular a média dos resultados dos meus alunos. Né? Então, você imagina que essa daqui é a média, né? Esse daqui obteve um valor um pouquinho acima da média, e esse daqui também um valor acima da média. E esses dois valores abaixo da média. Eu posso calcular o desvio padrão dos resultados dos meus alunos, então eu venho aqui e coloco desviped dos meus valores. O desvio padrão, então, é um pouquinho difícil de você ler, né? Então é mais fácil utilizar o coeficiente de variação ou desvio padrão relativo, né? Que aí ele vai me dar ele vai me dizer quantos por cento que esse desvio padrão representa com relação à média, aí fica mais fácil de eu observar. Então eu vou fazer meu desvio padrão vezes 100 dividido pela média. Então eu posso observar que o aluno D, com certeza, ele é o mais preciso dos 4 alunos. Por quê? Porque o desvio padrão dele, né, o desvio padrão das amostras dele foi muito pequenininho, né? Ao mesmo tempo, eu posso dizer que o aluno C é o aluno mais impreciso, porque teve uma variação grande nos resultados que ele obteve. Então, você imagina que quando você desenvolve um método em química analítica, né, no laboratório, às vezes a gente faz só uma vez, né, mas eu represento os resultados sempre como a média de vocês. Né, eu represento os resultados como uma média de vocês, né? Então, você imagina que do ponto de vista analítico, o que eu quero? Que vocês tenham resultados muito próximos. Né? Porque você imagina que quanto menor, se eu for avaliar a classe, se eu for avaliar a precisão dos meus alunos, né? A precisão da minha classe, quanto menor o desvio padrão relativo, maior a precisão. Né? Então, quanto menor o desvio padrão relativo, maior a precisão. Né? Então, dessa forma, eu vejo que o aluno C é o aluno mais preciso, enquanto que o aluno D, desculpa, né? O aluno D é o aluno mais preciso, enquanto o aluno C é o aluno mais impreciso. Mas tem uma diferença entre exatidão e precisão, né? Você pode imaginar a acurácia do método, né? Ou a exatidão do método. Então eu sabia que o valor eu sabia que o volume que eles iam ter que gastar nessa titulação era exatamente 10 ml, né? Então eu posso uma estimativa que eu posso utilizar para dizer quão próximos esses resultados estão do valor verdadeiro é o quê? É fazer o valor verdadeiro menos a média dos resultados dividido pela média dos resultados. Isso tudo aqui eu multiplico por 100. Para eu ter uma visão em termos de porcentagem, de quanto que é a exatidão, né, a acurácia dos meus alunos. Então, quando eu faço isso daqui, eu vejo que o aluno C, além dele ser o mais impreciso, porque o desvio padrão das amostras dele foram as maiores, eu também vejo que ele também foi o menos exato, né? Ele foi o menos preciso e o menos exato, né? Você pode ver que ele também, quando eu calculo o erro relativo, o maior erro é dele, né? Então eu posso dizer que o aluno D, além de exato, ele é preciso, né? Então, isso tudo são conceitos que você pode avaliar com o desvio padrão, a média, o desvio padrão relativo e o erro, certo? Então, qual que é um jeito de você analisar a precisão?
Já ouviram falar do teste F? Como que eu posso determinar a precisão? Vamos ver? Então, aqui a gente tem o exercício do livro, que é o teste F. O teste F é para você comparar a precisão dos métodos. Isso daqui é um jeito para você comparar a precisão dos métodos, né? Então, por exemplo, uma pergunta importante em estatística é: os valores médios de dois conjuntos de experimentos são estatisticamente diferentes um do outro quando se leva em conta a incerteza experimental? Para que se possa comparar valores médios, né, na próxima sessão deveremos primeiro decidir se o desvio padrão dos dois conjuntos são estatisticamente diferentes. Considere a determinação de bicarbonato no sangue de cavalos de corrida. Alguns treinadores injetam carbonato de sódio em um cavalo antes de uma corrida, a fim de neutralizar o ácido lático que se acumula durante uma atividade extenuante. Para coibir o uso dessa prática, determina-se a concentração de bicarbonato de bicarbonato presente no sangue do animal após uma corrida. Quando o fabricante de um instrumento certificado para tais determinações deixa de produzi-lo, as autoridades precisam certificar um novo instrumento. Então, basicamente, aqui a gente tem os resultados, né? Aqui a gente tem, então, foi feita 10 medidas com o instrumento original e 4 medidas com o instrumento que era candidato para substituir o instrumento original. Ok? Aí vem a pergunta, a precisão, né, dos dois métodos, ela é igual? Em outras palavras, o desvio padrão obtido com o instrumento original é diferente do desvio padrão obtido com o instrumento substituto? Então, você vai ter que utilizar o teste F para me dizer isso daqui. Certo? Você vai dividir o maior desvio padrão pelo menor, e assim você obtém o valor de F. Aí você compara o valor de F calculado com o valor de F tabelado. Se o valor de F calculado for menor do que o valor de F tabelado, você diz que não tem diferença. Se o valor de F calculado for maior que o valor tabelado, então você diz que não tem diferença. Né? Não, perdão, né? Se o valor calculado for menor que o tabelado, você diz que não tem diferença. Se o calculado for maior que o tabelado, você fala que é diferente. Lembra a questão que o quiz que eu coloquei para vocês referente à aula do nitrito? Eram exatamente essas perguntas que eu fazia para você. Você tinha que usar o teste F para comparar o desvio padrão e depois você tinha que utilizar o teste T para dizer se as médias eram diferentes ou não. Ok? Então vamos lá. Eu vou dividir o desvio padrão do maior pelo menor, porque aí meu F tem que ser sempre maior do que 1. Ó, aqui na tabelinha eu até já deixei um resuminho para vocês. Ó, F calculado menor que o F tabelado, não há diferença. F calculado maior que o F tabelado, há diferença. Então, para eu calcular o valor de F, né? Para eu calcular o valor de F, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o desvio padrão do maior, elevar ao quadrado e dividir pelo desvio padrão do menor. Aí eu obtenho o valor de F de 2,81. Aí eu preciso comparar esse valor de F com o valor tabelado.
Como que eu obtenho esse valor tabelado? Eu tenho que vir aqui na tabela, certo? Eu tenho que olhar aqui nessa tabelinha. Então, essa tabelinha aqui, eu tenho o S1 e o S2. Então, você vai pensar o seguinte, quem que é o S1? O S1 é o maior desvio padrão. Nele, eu fiz 4 observações, tá? Então, quando eu olhar na tabela, eu vou ver que o S1 é o maior desvio padrão e eu só fiz 4 observações. Então, você imagina que aqui é grau de liberdade, né? Então, você imagina que 4 menos 1 é 3, né? Então, vai estar aqui. Aí eu vou olhar de novo na minha tabelinha e eu vou ver que para o S2, né, que é o menor desvio padrão, eu fiz 10 observações. Então, eu olho aqui na tabelinha, 3, 10 menos 1, 9. Então, eu olho aqui, 3,86. Tá, então, o meu valor tabelado é 3,86. Então, eu posso dizer que não tem diferença. Eu posso dizer que o desvio padrão obtido com os dois métodos é o mesmo. Ok? Tem um jeito mais inteligente de eu fazer isso. É melhor do que eu procurar a tabela. Eu venho aqui e escrevo INVF. Aí eu abro parênteses, ele já vai me dar aqui a probabilidade, o grau de liberdade para S1, o grau de liberdade para S2. Então, geralmente, a gente faz intervalo de confiança de 95%. Então, vou colocar 0,95. Na verdade, eu vou colocar 0,05. O grau de liberdade, eu vou colocar 3 e 9. Aí eu ajeito aqui, eu tenho 3,86. Certo? Então, o meu valor calculado é menor que o tabelado. Então, eu vou dizer que as variâncias obtidas com ambos os métodos são as mesmas. Certo? E para comparar as médias, aí eu vou ter que usar o teste T. Mas para saber que teste T que eu uso, eu preciso saber se o desvio padrão é igual. Ok? Antes então da gente falar do teste T, a gente vai falar então do intervalo de confiança. Mas primeiro vamos voltar lá para os nossos dados. Então você imagina o seguinte: essa daqui é a porcentagem que a gente achou de percarbonato no Vanish White. E essa daqui é a porcentagem de percarbonato que a gente achou no IP. Então eu posso colocar aqui as porcentagens de carbonato no IP. E aqui eu vou pegar porcentagem de carbonato no Vanish White. Então vou clicar colar special para ficar com os valores aqui. Certo? Então aqui eu tenho a porcentagem de percarbonato no IP e aqui eu tenho no Vanish White. Eu pergunto para vocês, tem diferença a variância ou o desvio padrão que vocês obtiveram nas aulas para o IP difere do que a gente obteve para o Vanish White? Vamos ver? Eu vou calcular a média. Eu vou dizer quantos por cento de percarbonato tem o IP. Então eu venho aqui, média. Eu venho aqui, calculo a média dos meus resultados. Aí, eu vou vir aqui e vou calcular também a média dos meus resultados. Então, eu determinei que tem 35% de percarbonato no IP e 23% no Vanish White. Vamos ver o desvio padrão? Eu vou escrever TESVPAD.
Então aqui eu vou ter os desvios padrões, né? Aí vem a pergunta, o desvio padrão das nossas análises no IP é diferente do desvio padrão das nossas análises no Vanish-White? Tem diferença o desvio padrão obtido para o IP para o desvio padrão obtido com Vanish-White? Eu posso vir aqui e calcular o valor de F. Então eu vou pegar o maior valor, elevar ao quadrado. Isso é a concentração? É a porcentagem. É a porcentagem em massa. Lembra que a gente determinou a porcentagem em massa de percarbonato no sabão em pó, lá nos nossos alvejantes, né? No IP, no Tixan, no Vanish-White. Isso daqui é a porcentagem em massa. Tipo, em 100 gramas de Vanish-White, eu tenho... Em 100 gramas de IP, eu tenho 35,88 gramas de percarbonato, né? Então, eu divido o desvio padrão do maior pelo desvio padrão do menor. Eu divido o maior desvio padrão pelo menor desvio padrão. Ambos elevados ao quadrado, né? E eu obtenho um valor de 1,79. Então, se eu for consultar a tabelinha, então você lembra que se você tiver o F calculado menor do que o F tabelado, não há diferença entre os desvios padrões. Os dois métodos têm o mesmo desvio padrão, né? Eu posso dizer que os dois métodos têm a mesma precisão. Então eu vou ter que achar o valor de F tabelado. Então eu posso vir aqui nessa planilhinha aqui que tem os valores tabelados, né? Então foram feitas, deixa eu ver... Então foram feitas 1, 2, 3, 4, 5 medidas, né? Posso até olhar aqui no quadro, 1, 2, 3, 4, 5. Foram feitas 5 medidas, né? Então vai ser 4 e 4. Então o valor tabelado vai ser 6,39, ó. 5 e 5. Só que você perde 1 grau de liberdade, né? Então, 5 menos 1, 4. 5 menos 1, 4. Então, vai ser 4 e 4. O valor tabelado vai ser 6,39. Então, o valor tabelado vai ser 6,39. Então, como o valor tabelado é bem maior do que o valor calculado, como o valor tabelado é menor que o calculado, a gente vai dizer que não tem diferença entre as variâncias que a gente obteve para o IP e para o Vanish-White. Ah, professor, então eu vou ter que ficar consultando toda hora essa tabela? Não precisa. Você pode achar o valor de F tabelado utilizando o Excel. Você escreve igual, InvF, abre parênteses, você está no intervalo de confiança de 95%, então você vai colocar 0,05, ponto e vírgula. Aí você vai colocar os graus de liberdade, né, que vão ser 5 menos 1, então vai ser 4, 4. Você acha, então, aqui o valor que a gente achou na tabela. Tá bom? Vocês estão entendendo, pessoal? Sim, prof. Deixa eu ver quantos estão aqui na minha aula. Ó, só tem 5 na minha aula, hein? Bem, mas 5 é melhor do que... Oh, meu Deus, foi só... tem só 5 na minha aula. Tá bom, é 50% de audiência, eu tenho 10 alunos nessa turma.
Tem 50% de presença. Então, vamos continuar. E como é que a gente calcula o intervalo de confiança? O intervalo de confiança é a média dos resultados, mais ou menos o valor de t multiplicado pelo desvio padrão, dividido por raiz de n. Né? Então, se você for ver a definição que está no livro, ó, o teste T de Student é uma ferramenta estatística utilizada frequentemente para expressar intervalos de confiança e para a comparação de resultados de experimentos diferentes. É uma ferramenta que pode ser utilizada para calcular a probabilidade de que sua contagem de hemácia será encontrada em um certo intervalo nos dias normais. Né? Student foi o pseudônimo de W.S. Gossett, cujo empregador, a cervejaria Guinness da Irlanda, restringiu as publicações por uma questão de direito de propriedade intelectual. Devido à importância do trabalho de Gossett, ele teve permissão para publicá-lo, mas sob um nome fictício. Né? Então, aqui, a partir de um número limitado de medidas, não podemos encontrar a média real de uma população, ou desvio padrão verdadeiro. Né? Então, por exemplo, você imagina que o que é a média verdadeira de uma população? Eu pego toda a população de Pomerode, todos os habitantes, e meço a altura deles. Aí eu calculo a média da altura da população de Pomerode. Né? Essa é a média verdadeira, porque eu medi todas as pessoas que residem em Pomerode. Mas é difícil, né, medir a altura de uma cidade inteira. Então eu vou pegar um grupo ali de 20 pessoas que residem em Pomerode, vou medir a altura delas e vou comparar, né, a média dessas 20 pessoas com a média da cidade. Então, quando você tem um pequeno número de... Quando você tem uma população, você tenta predizer a média da população pegando um número menor da população. Certo? Então, aqui a gente tem aqui, a partir de um número limitado de medidas, não podemos encontrar a média real de uma população, ou desvio padrão verdadeiro. O que podemos determinar são a média e o desvio padrão das amostras. O intervalo de confiança é calculado pela equação. Né? Então, aqui você tem, né? Então, é assim que você calcula o intervalo de confiança. Né? Em que T é o valor do teste T de Students, obtido na tabela 4.4 para um nível de confiança desejado. Por exemplo, 95%. A expressão à direita substitui o desvio padrão da média com a grandeza equivalente, né, chamada incerteza padrão. Então, você imagina que a incerteza padrão é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de observações. O significado do intervalo de confiança é o seguinte: se repetirmos as n medidas muitas vezes para calcular a média e o desvio padrão, o intervalo de confiança incluirá a média real da população em 95% dos conjuntos de n medidas. Dizemos de modo um tanto preciso que nós temos 95% de confiança de que o valor real está dentro do intervalo de confiança. Né? Então, o que é um intervalo de confiança de 95%? O que é um intervalo de confiança de 95%? O que é isso? Vamos aqui para os nossos dados do Vanish. Então, por exemplo, aqui eu tenho a média dos resultados. Eu estou falando que o IP tem 35% em massa
de percarbonato. E eu estou falando que o Vanish White tem 23%, de percarbonato. O meu intervalo de confiança, o que é o intervalo de confiança? Então, eu vou fazer esse valor menos o intervalo de confiança. Esse valor mais o intervalo de confiança. Então, dentro dessa faixa, né, de mais ou menos o intervalo de confiança, eu acredito que eu tenho 95% de chance de estar dizendo a porcentagem verdadeira de percarbonato no alvejante, certo? Ó, então, como que eu faço o meu intervalo de confiança? O meu intervalo de confiança vai ser o quê? Vai ser o desvio padrão vezes o valor de T dividido pela raiz do número de observações. Então, a gente fez 5 observações, né? Então, a raiz de 5. Então, qual que vai ser o valor de T? Eu vou colocar o valor de T aqui. Qual que vai ser o valor de T? Esse valor de T eu vou buscar na tabela. Então, tem uma tabelinha no livro. Então, a gente tem uma tabelinha aqui no livro. Opa. Que é a tabelinha para o teste T. Então, aqui você tem o teste T para o número de graus de liberdade para o intervalo de confiança. Então, se eu fiz 5 observações, né? 5 menos 1, 4. Então, o valor de T no intervalo de confiança de 95% para 5 observações é 2,776. Então, vai ser 2,776. Aí eu encontro meu intervalo de confiança de 5,39. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que numa faixa da média menos o intervalo de confiança e da média mais o intervalo de confiança, certo? Então você imagina o seguinte, eu tenho 95% de chance da concentração verdadeira de percarbonato no sabão em pó IP ficar entre 30% e 41%. Então, se a gente fosse representar a percentagem de percarbonato no sabão em pó, como um relatório técnico, né? Aí a gente ia falar que a concentração fica, que a porcentagem em massa, né, de percarbonato no IP está entre 30% e 41%. Ok? Vamos fazer um exercício para ver se vocês entenderam? Sim, prof. Vamos ver se vocês entenderam. Ó, vamos calcular o intervalo de confiança aqui, então. Ó. O teor de carboidratos em uma glicoproteína, né, uma proteína com açúcares fixados nela, foi determinado como igual a 12,6, 11,9, 13, 12,7 e 12,5 em 100 gramas de proteína. Calcule os intervalos de confiança em 50% e 90%. Né? Então não tem erro. Ó. Eu representei aqui ó, os valores, tá vendo? Os valores estão aqui. Aí usando o Excel eu calculei a média e o desvio padrão. Tá? Então, ó, não tem segredo. Você coloca os teus valores aqui no Excel, aí você vem e escreve média. Seleciona os valores que você quer calcular a média.
Aí você vem aqui e coloca, para calcular o desvio padrão, escreve DESV-PAD e calcula-se o desvio padrão. Só você selecionar os valores. Aí, para você calcular os intervalos de confiança, você imagina o seguinte, que o Excel ele pensa da seguinte forma. Você imagina o seguinte, que o Excel ele pensa da seguinte forma. Você imagina que, por exemplo, para o Excel 1, né, quer dizer 100%. 95%, 95% ele vai representar como 0,95. Deixa eu tirar aqui da porcentagem. Formatar células. Número. Então, vou deixar aqui como número, tá vendo? Então, você pode imaginar, então, que 50% o Excel vai entender como 0,5. E você pensa, então, que o Excel, quando ele calcula uma probabilidade, né, por exemplo, 99%, que os valores estão de novo, né? Então, o Excel, quando, por exemplo, 95%, o Excel vai entender que isso daqui é 0,95. Só que o Excel, ele entende, entendeu, como a parte complementar. Então, quando você fala um intervalo, por exemplo, um intervalo de 99%, o Excel vai entender que é 0,01, que é, perdão, 0,99. Só que o Excel entende tudo como 1 menos isso daqui. Certo? Então, quando você for colocar um intervalo de confiança de 95%, você vai colocar no Excel 0,05, que é 1 menos 0,95, certo? Então, ó, você imagina que a gente vai calcular os intervalos de confiança para 90% e 50%. Então, como é que eu calculo os intervalos de confiança para 90% e 50%? Vou colocar, então, aqui 90%. Aqui eu vou colocar 50%. Então, eu sei que para o Excel, ele vai entender um intervalo de confiança de 90% como 0,1. E um intervalo de confiança de 50% ele vai entender como 0,5. Ok? Para calcular o valor de t, para eu calcular o valor de t, eu vou usar, ou eu uso a tabela, ou eu uso a função INVT do Excel. Então, eu posso vir aqui, ó, e utilizar a função igual INVT. Então, na verdade, eu fiz besteira aqui que não era para... Ele dava probabilidade direto já? Pera aí. Não entendi? Qual que é a sua opção? Você vai escrever igual INVT. Aí você vai colocar aqui a probabilidade, né? Que é 0,1, né? 90%. E o número de graus de liberdade, né? Então, no caso, o número de graus de liberdade, 5 menos 1, 4. Então, você acha um valor de t de 2,13. E para o intervalo de confiança de 50%, você vai colocar INVT. Aí você vai colocar grau de probabilidade 0,5, ponto e vírgula, grau de liberdade 5 menos 1, né? Aí vai colocar 4. Aí aqui ele calcula para você, tá vendo? O t no intervalo de confiança de 90%,
e o intervalo de confiança é de 50%. Né? Então, para você calcular o intervalo de confiança, é só você fazer o valor de t vezes o desvio padrão, né? O valor de t vezes o desvio padrão, dividido pela raiz. Então, vou colocar aqui como são só 5 observações. N igual a 5. Então, eu vou escrever aqui que a raiz de 5 é raiz de 5. Então, para eu calcular o intervalo de confiança, é só fazer o valor de t vezes o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada de 5. Para o intervalo de confiança de 50%, só fazer o valor de t, vezes o desvio padrão, dividido por raiz de 5. E voilá, está calculado aqui o meu desvio padrão. Para um intervalo de 90%, 0,38. E para um intervalo de 50%, 0,13, assim como mostra o livro. Né? É bem mais fácil você fazer esses cálculos no Excel. Agora aqui a gente tem outro exercício. Uma amostra de carvão foi adquirida como material de referência padrão certificado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, como contendo 3,19%, né, de enxofre. Você está testando um novo método analítico para verificar se o valor conhecido pode ser reproduzido. Os valores médios são 3,29, 3,22, 3,3 e 3,23% em massa de enxofre, dando uma média de X igual a 2,6, né? A média igual a 3,6. E um desvio padrão de 0,041. Sua resposta concorda com o valor conhecido? Para verificar isso, calcule o intervalo de confiança de 95%, a sua resposta, e veja se esta faixa inclui a resposta conhecida. Se a resposta conhecida não está dentro do seu intervalo de confiança de 95%, então os dois resultados são considerados diferentes. Então aqui, basicamente, né, aqui tem os valores que ele me passou, 3,29, 3,22, 3,3 e 3,23. A média a gente calculou aqui, ó, e o desvio padrão a gente calculou aqui, usando a função desvpad. Você pode ver que os mesmos valores que a gente obteve aqui calculando com Excel, o exercício já tinha me dado. São 4 observações. São 4 observações, n igual a 4. Né? E o número de graus de liberdade é sempre n menos 1. Né? Onde n é o número de observações. Né? Então, você imagina que o número de graus de liberdade vai ser 4 menos 1, que é igual a 3. E você imagina que a raiz quadrada de 4 é 2. Para eu calcular o valor de t, então eu vou colocar em VT, abre parênteses, 0,05, onde esse 0,05 corresponde a 95%. E o número de graus de liberdade, 4 menos 1, 3. Né? Então, imagina que aqui está meu número de grau de liberdade. Né? Então, você imagina, então, que para eu representar o intervalo de confiança, eu vou representar o intervalo de confiança como mais o intervalo de confiança e menos o intervalo de confiança. E vou ver se o valor certificado cai dentro desse intervalo. Né?
Então, por exemplo, eu posso pegar a média e somar o intervalo. Posso pegar a média e subtrair o intervalo de confiança. Então, você imagina que eu posso dizer com precisão que eu tenho 95% de chance da concentração de enxofre no meu método está entre 3,32% e 3,19%. Né? Sendo que o valor certificado é de 3,19%. Então, você imagina que eu estou bem perto mesmo. Né? Você imagina que o meu valor... Então, nesse caso aqui, ó, esse valor de 3,19, ele está fora do intervalo de confiança. Mas, por um outro lado, ele está bem perto. Né? Então, estatisticamente, eu posso falar que o valor certificado não é determinado pelo meu método, embora ele esteja bem próximo. Ok? Pessoal, então vamos fazer um intervalinho aí de uns 10 minutinhos. Agora são 19h53. Vamos fazer uns 20 minutinhos. Então a gente volta. A gente volta então 20h12, tá? Então a gente volta com a nossa aula às 20h12. Ok? Então eu já vejo vocês novamente. Eu vou parar a gravação e depois a gente grava a parte 2 da aula.